Eu sou a Luciene Viana e nós estamos falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. A palavra sotérios é uma palavra que vem do grego, que significa salvação. Logia quer dizer estudo, portanto, soteriologia quer dizer doutrina, estudo da salvação. Nós falamos no vídeo anterior que existem atos que representam a salvação. E o primeiro ato, que está no vídeo anterior, nós falamos do amor de Deus declarado e manifestado para com toda a humanidade. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ato que representa e resulta a salvação do homem, que é a expiação. Sem expiação não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado do homem através de um ato redentor. A expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 21, está escrito: "E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu." Portanto, a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi esse ato reparador que Deus providenciou para nós. Se não fosse Jesus, não haveria salvação. Portanto, só em Jesus existe salvação. E nenhum outro pode salvar o homem, porque ele é o Cordeiro que Deus providenciou para a reparação do pecado do homem. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 4, está escrito: "A alma que pecar, esta morrerá." Essa era a sentença de todos nós, se Deus não houvesse providenciado um redentor, a expiação do pecado. Então, o segundo ato da salvação mostra o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Por isso, só em Jesus existe salvação. A salvação em Jesus e a expiação que ela representa para nós é expiatória, é voluntária. A expiação, o ato de Jesus, é vicária, é propiciatória, é sacrificial, é substitutiva e é redentora. Não existe outro meio ou outra forma. Se não for por Jesus, não haverá um outro meio. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Você precisa aceitá-lo. Entregando a sua vida a Jesus, você terá a salvação eterna. Não existe outro meio ou outra forma. Não existe outro caminho. Jesus é o único que pode substituir e apagar e pagar o nosso pecado. Aquilo que nos condena. Em Jesus, nós somos absolvidos. Aquilo que está nos sentenciando à morte. E tanto morte física, quanto morte espiritual, quanto morte eterna, em Jesus nós podemos receber a vida e a vida com abundância. Porque Jesus é o Cordeiro, Ele é a expiação do pecado do homem, Ele é o Redentor, Ele é a reparação que Deus providenciou, as vestes que Ele tem para nós, para tapar a nossa nudez, o nosso pecado, para substituir aquilo que era impagável,
que não havia como alguém pudesse quitar, resolver, Jesus veio e fez isso por nós. Então, você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca tempo. Só em Jesus a salvação. Entrega a tua vida para Jesus, porque Deus preparou essa expiação, esse meio para a reparação do seu pecado. Em Jesus, o nosso pecado está reparado. Louvado seja Deus. A expiação precisa estar em você, precisa estar em mim. E é só em Jesus que nós podemos viver essa novidade de Deus. Você já parou para pensar que a nossa dívida era impagável? Que o que nós carregávamos em nós, o pecado, era o cativeiro, os grilhões que nos prendiam e nos afastavam eternamente de Deus? E agora em Jesus nós temos uma reparação. Deus providenciou um meio através de um Redentor. Aleluia! Jesus é o nosso Redentor. Jesus é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. João Batista, quando estava batizando e ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João Batista estava dizendo: eis aí a expiação, o ato redentor que Deus providenciou para a reparação do pecado do homem. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Não perca os outros vídeos, nós estamos falando sobre os atos que resultam na salvação, o amor de Deus e a expiação. Tem muita coisa boa pela frente. Nós precisamos aprender o que é salvação. A pergunta que muitos estão se fazendo: será que eu estou salvo? Será que a vida que eu estou vivendo, será que a forma como eu estou levando a minha vida, de fato, eu tenho a salvação? Fica comigo, porque você vai ver dentro desses atos que resultam a salvação, se estamos salvos, se a eternidade é para nós, ou se nós estamos perdidos. O segundo ato da salvação, Deus providenciou um Redentor, uma reparação para o pecado do homem. Mas nós ainda vamos falar sobre